Olá! Hoje eu elegi um tema que eu acho que vai realmente trazer questões muito interessantes para discutirmos. É o tema da tão falada em prosa e verso autoestima. Aumente sua autoestima está baixa. Faça alguma coisa para melhorar sua autoestima. Cuide de você. É uma forma de você cuidar da sua autoestima. Isso é tão falado, tão dito, tão comentado. E as pessoas buscam melhorar o visual, se arrumar, fazer um botox, fazer atividade física, melhorar, emagrecer. Tudo isso concorre positivamente para uma melhoria da autoestima. Mas, finalmente, o que é autoestima? Autoestima, ou seja, amor próprio, estima de si mesmo. Por que tem pessoas que se acham tão legais e outras não? Há pessoas que se acham muito depreciadas por elas mesmas, mesmo que nem sejam. Por que a autoestima é uma coisa que a gente não compra no supermercado, nem no shopping? O que é finalmente autoestima? Para poder discorrer sobre essa questão, eu tenho que me remontar a um período muito antigo, quando a gente era um bebezinho no berço, um neném, que não tem autoestima, que não tem autoconfiança e que não sabe nem quem ele é. É um pedacinho de carne de 3 quilos que saiu da maternidade e está lá no bercinho. Só que esse pedacinho de carne, ele é exatamente acolhido por alguém que vai cuidar e que vai dizer coisas para ele. E a criança mais velhinha vai ouvir coisas tipo: seu cabelo é difícil de pentear, devia ter saído com o cabelo da minha tia, que é liso, por isso que suas primas têm um cabelo tão bonito e seu cabelo é feio. Vai me dar um trabalho o cabelo dessa menina quando ela tiver mocinha, vai ter que ficar alisando, fazendo escova progressiva. Poxa vida, por que não saiu com aquele cabelo bonito que eu queria que ela saísse? Naquele momento, aquela criança recebeu a primeira semente de uma autoestima negativa. Meu cabelo é horroroso. Por mais que eu me esforce, eu não vou ter o cabelo bonito como das minhas colegas. E aí, já mais velhinha, na escola, ela começa a se comparar. Fulaninha tem um cabelo lindo, o meu não é assim. Por que é que meu cabelo é assim, tão encaracolado, difícil de pentear? Então, pessoal, a autoestima, ela nasce de fora para dentro. Ela nasce através das palavras que a gente ouviu dos outros sobre nós. Não é só o cabelo, não é só a aparência física, é a forma da gente ser. Quantas vezes uma mãe, no afã de educar bem, de ser uma boa mãe, uma boa educadora, só enfatiza os defeitos daquele filho. Não vê as qualidades, não vê o que ele tem de bom. Não existe pessoas sem qualidades, como não existe pessoas sem defeitos. Mas por que só incentivar o que é ruim? Por que dizer: tá vendo que você é desastrado? Tá vendo que você não faz as coisas certas? Tá vendo que você só erra o tempo todo? Você é um problema na minha vida. Vocês já pensaram o que significa isso? Vocês já pensaram o que significa ouvir: você é um problema na minha vida? Significa que aquela pessoa que me trouxe ao mundo já determinou que eu sou um problema. E se eu sou um problema dito pela mãe, como é que eu vou me sentir aceito pelos outros lá fora? Como é que eu vou conseguir construir uma trajetória de vitória e de sucesso se eu tenho uma visão de mim mesma e mim mesmo tão ruim? Então, os pais, os cuidadores, aqueles que estão ao redor da criança, são os construtores da autoestima, positiva ou negativa. São os construtores da autoconfiança, positiva ou da não confiança em si. São os construtores de uma imagem depreciada de si mesmo ou uma imagem legal de si mesmo.
Então, o nosso amor próprio não nasce com a gente. Ele nasce na relação da gente com os outros. E a gente começa a achar que a gente é de um jeito que muitas vezes é um equívoco. Nós não somos assim. Será que a gente não percebeu? E quantas vezes as pessoas me falam, quando eu era adolescente, eu me achava que eu não era muito capaz. Na escola, eu tirava notas baixas. Mas quando eu cheguei na vida profissional, eu vi que eu me destaco. Então, eu não era tão incapaz assim. Mas por quê? Porque ele não tinha uma visão clara do que ele realmente era. É tão difícil a gente encontrar alguém que tem uma visão clara, transparente, cristalina da sua própria potencialidade. A nossa potencialidade muitas vezes é muito maior do que o que a gente pensa. Mas de tanto ouvir palavras de desestímulo, de desânimo, de falta de motivação, de desencanto, a gente começa a achar que a gente tem menos condição do que o que a gente tem. Então está na hora da gente começar a fazer um balanço de tudo que ouvimos na vida, de todas as palavras que chegaram até nós. Porque é através desses ouvidos que a gente constrói uma imagem, muitas vezes boa ou ruim, de nós mesmos. Mas tem uma boa notícia para dar. Nós podemos fazer virar esse chip. Como? A gente pode começar a ser crítico em relação ao que a gente escutou sobre nós. Será que quando minha mãe dizia aquilo, não é porque ela estava muito nervosa? Ou porque minha mãe tinha uma relação péssima com a mãe dela e aí ela não foi uma mãe legal? Por quê? Porque ela não tinha um acolhimento de mãe. Como é que ela podia passar o que ela não recebeu? Vamos considerar que aquilo que ela falou não foi por mal. É o que ela podia fazer na época. E de repente eu me liberto das palavras ruins dela e construo as minhas. Porque uma coisa que a gente não pode perder é a liberdade de ressignificar, de dar um novo sentido às coisas que os outros disseram sobre nós. Todo mundo pode dizer o que quiser. Agora, eu sou responsável em acreditar ou não no que os outros dizem. Nós temos que construir uma crença diferente, uma crença positiva no que somos, no que vamos ser. Todos nós podemos transformar nossa história. Isso é democrático. Não é apenas para alguns, é para todos. Mas poucos são aqueles que conseguem, infelizmente. Então, esses vídeos também são motivadores, são alegradores, buscam, né? Eu tenciono através desses vídeos aumentar o nosso sistema imunológico, até contra esse vírus que está por aí, mas mais do que isso, aumentar a nossa capacidade reflexiva sobre o que somos. Nós temos toda a condição de fazer a diferença, só depende de nós. Não percam os próximos vídeos sobre outros assuntos. Obrigada.